Salve meus cria, beleza? Rapaziada, hoje vamos de obra nova aqui no canal. E particularmente é uma obra que eu não tô muito acostumado a trazer aqui no canal, porém essa daqui é muito interessante. Já deixa seu like aí pra fortalecer o canal e dar aquela ajuda e sem mais enrolação, marcha. A nossa história já começa daquele jeito, com um cara chegando em um bar. Ele então acaba jogando 4 cristais roxos no meio da mesa, e aquela mulher que estava atendendo fala que ele era o Lord Slayer, e pergunta se era o de sempre que ele queria naquele momento. E quando vemos a aparência daquele homem, mano, o cara tem um design muito foda, tá? E um detalhe bem importante é que a sua roupa estava completamente cheia de sangue, e um sangue meio que de monstro, já que o sangue era verde. Então vemos que aquele velhote, além de ter umas cicatrizes, ele era caolho. Ele então se senta na mesa falando que seria o de sempre hoje, e todo mundo daquele bar ficou muito impressionado que o Lord Slayer estava bem ali na frente deles. Uns então fala que ele acabou de sair de uma masmorra de nível Deus, e como sempre ele era muito forte. Um homem então fala que aquele cristal roxo é um dos que vale pelo menos 1 bilhão de moedas molares, e isso realmente era uma coisa muito incrível de se acreditar. Porém o outro cara fica se perguntando o que significava como sempre. Então a mulher que estava na mesa com eles, que parece até o do Flamingo de One Piece, fala que ele ainda era muito novo, por isso era compreensível que ele não sabia daquela coisa. Mas o Lord Slayer doa todos os cristais mágicos, e ele os usa para atualizar os equipamentos da guilda e apoiar o treinamento dos novatos. O outro homem então fala que sem o Lord Slayer, aquela guilda não seria nada do que é hoje. E para eles, meros caçadores, o Lord Slayer é praticamente como se fosse um deus. Nessa hora então, o Lord Slayer acaba dando um tapa de qualidade na garçonete, o que fez a garçonete até derrubar a garrafa e ficar com a bochecha vermelha. E ele fala que ela não tem nem comparação com a cor da avó dela. O cara simplesmente é tão brabo que ele não perdoa nem a avó da garçonete. Ela então acaba dando um empurrão dele, ficando com muita raiva dele, e chama ele de velho Jin e pergunta se ele estava procurando a morte. Ele então no chão, sorrindo, fala que o temperamento da avó dela também era muito pior. Nessa hora então, aquele trio que estava bebendo acaba cuspindo a sua bebida sem acreditar no que estava vendo. O garoto novato então pergunta se eles têm certeza que aquele era o deus deles, e o homem sorrindo fala que ele acha que sim. O novato então fala que, falando de deuses, pergunta se eles se lembravam da época do Senhor Demônio e dos 7 generais demônios que foram expurgados de volta para o seu mundo, e também aquela figura misteriosa. A mulher então acaba tirando seus óculos, perguntando se ele ainda estava desenhando quadrinhos, e pergunta o que aquele garoto estava desenhando hoje. Ele fala que era uma história em quadrinhos sobre uma figura misteriosa, e comparado ao Lord Slayer, ele estava mais interessado naquela figura misteriosa, mas ele não consegue encontrar nenhuma informação sobre ele em nenhum lugar. E ele fala que todo mundo diz que ele sacrificou a sua vida para derrotar o demônio, e há rumores de que a figura misteriosa era muito mais jovem e foi o primeiro caçador da Terra. E após a sua vitória contra o Lorde Demônio, o Lorde Demônio acabou sendo selado em outro reino. E pouco tempo depois, os portões dimensionais começaram a se abrir em intervalos regulares no mundo todo. Como resultado disso, a humanidade começou a adquirir todos os tipos de poderes extraordinários. Nessa hora então, o Lord Slayer já havia terminado de beber o que ele queria. Ele então acaba jogando algumas moedas na mesa e fala que ele estava saindo. A garota então pergunta por que ele estava indo tão rápido assim, já que ele havia acabado de chegar. E ele responde à garota falando que ele só foi ali especificamente pra ver ela, e assim ele acaba pedindo desculpas pra ela por estar indo embora tão rápido desse jeito. A garota então acabou ficando com muita raiva disso, dizendo que já era tarde demais pra ele pedir desculpas pra ela, já que ele havia tocado também na sua comissão de trás. E pelo que ela disse, não foi a primeira vez, hein? Ela então fala que se isso acontecer de novo, pode ter certeza que ela vai cortar a mão dele fora. Ele então sorrindo fala que ele promete que ele não vai fazer aquilo de novo. Ele então acaba falando para a garota que se chama Xian Shui, que ele espera do fundo do seu coração que eles se cruzem novamente. A garota então não entendeu muito bem o que ele queria dizer com isso e pergunta o que ele queria dizer exatamente com isso. Porém, aquele homem acaba se virando em silêncio e vai indo embora. A cena então acaba mudando para um lugar completamente cheio de sangue e é dito assassino. Significa matança sem fim, como um símbolo do céu noturno que ilumina a escuridão e dissipa o mal. Mas a sua luz nasce do sangue da vida. O medo e a morte também é a destruição e o fim de todos os inimigos. A cena então muda e o Lord Slayer estava num cenário meio que pós-apocalíptico. E uma coisa que a gente tem que concordar, mano, o velho é estiloso, cara. Fumando um cigarrinho na maior país do mundo num cenário tão caótico como aquele. Ele então acaba olhando pra lua que estava completamente vermelha, e ele pensa que eles estão chegando no fim do mundo. E quando a câmera mostra a visão de cima daquela cidade, vemos que aquela cidade estava completamente destruída e em caos. Então é dito que há 60 anos, no ano de 2023, no calendário estelar, o Senhor Demônio, acompanhado pelos 7 generais demônios, rasgou o tecido do espaço-tempo e desceu ao reino humano. Nessa hora então vemos vários lugares explodindo e muitas pessoas correndo pelas suas vidas. E depois vemos uma criatura completamente medonha devorando humanos. E depois acaba aparecendo uma criatura que era pra ser um tipo de minhoca, mas tá parecendo outra coisa. Então, em um cenário geral, vemos que tinha vários monstros de vários tipos diferentes matando muitas pessoas naquela cidade. E no meio desse caos inteiro, havia 2 jovens sentados no chão. O garoto estava desesperado tentando reanimar aquela garota, porém ela estava com um objeto perfurando completamente o seu corpo. E o nome dessa garota era Ying Ying, e o nome daquele garoto que estava desesperado era Hao Yan. Aquela garota então muito debilitada
pede para o Hao-Han correr o mais rápido que ele conseguir, e logo em seguida a garota acabou falecendo nos braços dele, o que fez o Hao-Yan começar a gritar desesperadamente no meio daquela multidão. A cena então acaba voltando para o Lord Slayer, e ele estava prestes a entrar em um portal roxo. Ele então acaba apagando seu cigarro e fala que essa era a última masmorra de nível Deus, e a pedra da retrospecção com certeza estava ali dentro. A cena então acaba mudando para um monstro gigantesco de fogo, e esse monstro fala que ele não esperava que um humano conseguisse chegar tão longe daquele jeito, e aquele monstro gigante fala que ele admite a derrota dele, e logo em seguida metade do seu corpo acaba desaparecendo com um golpe, e vemos que quem fez isso na verdade foi o Lord Slayer. E antes de morrer, o demônio ficou se perguntando como que aquilo era possível, e como um humano poderia ter tanta força daquele jeito igual aquele velho. Aquele velho então apenas acaba vendo o corpo daquele monstro pegar fogo, e ele não estava esboçando nenhuma reação olhando aquele monstro morrer, e de uma forma muito séria ele acaba pedindo desculpas para aquele monstro, falando que ele estava com muita pressa, então ele não tinha tempo para perder com ele, e também não vai deixar ele terminar as suas últimas palavras. Ele então acaba subindo alguns itens que pareciam cubos. Ele então fica se perguntando o que era aquela pedra vermelha com formato estranho, e ele fala que provavelmente aquela pedra estranha deve ser a pedra da retrospecção. Nessa hora então a cena muda novamente para aquele garoto, porém dessa vez o garoto estava completamente diferente, já que ele estava em uma pilha de monstros e também com uma cabeça na sua mão. Ele então pensa que todos já estavam mortos na frente dele. Jogando aquela cabeça morta para o lado, ele fica se perguntando qual era o propósito da luta dele. Nessa hora então o garoto acaba se ajoelhando no chão, tendo muitos conflitos mentais, e ele completamente consumido pela sua insanidade, ele fala que tudo foi tirado dele na mesma hora. Famílias, amigos, irmãos de batalha, todos eles estavam mortos naquele momento, e ele fica se perguntando por que ele estava continuando lutando com aqueles monstros. Porém é dito que nunca é tarde demais, e a voz fala para ele encontrar a pedra da retrospecção, localizada dentro de uma certa masmorra de nível divino, e assim aquela pedra pode levar ele de volta para o passado. E aquela voz misteriosa pede para ele ir o mais rápido possível. O garoto então fica se perguntando quem estava falando com ele naquele momento. Ele então fica olhando para os lados, porém ele não vê ninguém. Então é dito que no final ele dedicou a sua vida inteira à busca e à batalha, e por causa do medo dele de perder, ele permaneceu firme durante 50 anos. Então vemos que aquele garoto que havia perdido tudo na sua vida, na verdade era o Lord Slayer. E voltando para o presente, ele acaba pegando aquela pedra vermelha. De repente então aquela pedra começa a brilhar muito na mão dele, e ele fala que se o que aquela voz falou realmente for verdade, ele pede que por favor leve ele de volta para 60 anos atrás. E assim a pedra começa a brilhar muito mais. De repente então o Lord Slayer acaba acordando na sua cama, porém ele ainda estava velho. Então a gente acaba vendo o quarto dele e realmente o velho era completamente tarado, já que além dele ter umas action figures de umas garotas com umas poses muito sugestivas, ele também tinha um quadro de uma garota loira. Ele então fica se perguntando se ele realmente voltou para o passado. Nessa hora então ele acaba pegando seu telefone e ligando para alguma pessoa. Ele então começa a pedir para aquela pessoa atender rapidamente, e ele já estava começando a ficar muito aflito. Nessa hora então a pessoa acaba atendendo, perguntando para o Hao-Han o que estava acontecendo com ele. A pessoa fala que são pouco mais de 5 horas e ele deveria estar dormindo naquele momento. Nessa hora então o velho começa a chorar que ele não estava acreditando no que ele estava escutando, e ele fala que ela ainda estava viva, definitivamente ela estava viva. A garota então pede para ele dizer algo e pergunta o que estava acontecendo com ele para ele estar agindo tão estranho daquele jeito. Ele então chama ela de Ying Ying e depois de Xiao Ying, só para ele ver se o que ele estava escutando realmente era verdade. A Ying Ying então fica se perguntando por que ele estava falando tantas vezes assim o seu próprio nome, e pergunta se ele estava com algum problema ou se ele estava doente, e também por que a voz dele estava soando tão estranha daquele jeito. Ela então fala que se ele estivesse doente, ele precisava tomar um remédio o mais rápido possível. E ela fala se a propósito ele não estava se sentindo assim porque ele não conseguiu terminar seu dever de casa até agora. E ela fala que se ele quisesse, ele poderia simplesmente ir até a casa dela e copiar a lição dela. Nessa hora então vemos que o Hao-Yan estava chorando e rejuvenescendo ao mesmo tempo. Ele então fala que ele simplesmente não acordou completamente ainda, e era exatamente por isso que a sua voz estava parecendo um pouco rouca. Ele então acaba chamando o nome da Ying Ying, e ela pergunta qual era o problema dele e ele poderia se aproximar para dizer. E ele jovem novamente fala que ele sente muita falta dela. Ele então fala que foram 60 anos completos, e não passou um único dia sequer que ele tenha esquecido todos eles. Ele realmente não havia esquecido nenhuma das pessoas da sua vida. Nessa hora então a garota acabou ficando muito surpresa com isso que ele estava falando, e ela fala que ele definitivamente estava muito estranho, já que eles com certeza acabaram de se conhecer essa manhã. Ela então com a bochecha toda vermelha e envergonhada com essa situação inteira, ela fala que se ele não tiver nada pra falar agora, ela vai dormir, já que ela estava completamente exausta, já que o dia dela foi muito longo e cansativo. Ele então
então pede pra ela esperar por ele e não dormir agora. Porém, ela não entendeu muito bem o que ele queria dizer com isso. E ele fala que estava indo agora encontrar ela. Ela então acaba perguntando pra ele se ele viu realmente que horas são. E com certeza ele tinha batido a cabeça dele com muita força porque ele estava completamente maluco. Ela então fala que a sua colega de quarto estava dormindo e ela com certeza vai acabar acordando ela. Ele então fala que não vai incomodar ninguém que estava lá, era só pra esperar por ele. Ele então, sem pensar duas vezes, sai correndo pra encontrar aquela garota. Ele então pensa que se lembra perfeitamente daquele caminho. E se ele continuar correndo naquela velocidade em frente, aquele caminho com certeza vai levar ele até a casa dela. E ele se lembrava de tudo, o número de luzes públicas, a cor das casas e até o cheiro do vento. Ele então, muito feliz, ele fala que ele finalmente voltou. Ele então acaba chegando de frente para o prédio da Ying Ying. E pelo celular ele fala pra ela que ele já estava ali embaixo esperando por ela. Ela então acaba aparecendo na janela perguntando se ele havia ficado louco. Não, eu só sei que quem vai ficar louco na verdade vai ser vocês aí vendo a pose dessa moça aqui. Ele então fala pra ela descer o mais rápido possível para que eles possam ver as estrelas. Ela então acaba perguntando pro Haoyan o que deu nele. Ele então acaba abraçando a Ying Ying. E ela não estava entendendo absolutamente nada do que ele estava fazendo naquele momento. Ela então fala que ele estava apertando tanto ela que ela nem estava conseguindo respirar. E ele pede pra deixar ele abraçar ela só mais um pouquinho. E ela fala que estava tudo bem e acaba aceitando os abraços dele. Eles dois então começam a se encarar e ela estava ficando muito tímida com tudo aquilo. Ela então pergunta se tinha algo de errado com ele. De repente então, do nada, ele começou a olhar pra comissão de frente daquela garota. E ele fala que pelo menos estava parecendo muito bem aquilo. A garota então, toda envergonhada, pergunta pra onde que ele estava olhando. Ele então acaba pegando ela pelo pulso e fala pra ela que ela não precisava mais aumentar os seus airbags. E ele acha que ela fica perfeitamente com eles bem menores. Ele então fala que parece que ela não tinha tantos implantes assim. E não era exatamente isso que ele se lembrava dela. Nessa hora então ela acabou ficando com muita raiva dele e dá um socão na cabeça dele. E ela fala que provavelmente ele não gostava das suas mãos porque com certeza ela vai arrancar elas. Ele então fala que ele ainda com certeza deve estar sonhando. E a Ying Ying tem um temperamento muito bom. Ela é uma garota muito gentil e muito fofa também. E essa pirralha não estava se parecendo nem um pouco com ela. Ela então fala que ele não estava sonhando, na verdade ele deve ter ficado louco. Ela então acaba pegando a mão dele e ajudando ele a se levantar. E pergunta se ele não ia levar ela para ver as estrelas assim como ele disse. Mudando de cena, eles estavam caminhando um pouco e olhando as estrelas. De repente então eles decidem sentar um pouco para conversar. Ela então fala que ela saiu do esconderijo, então ela só pode ficar por pouco tempo observando as estrelas com ele. Porém, provavelmente daria tempo suficiente para eles conversarem. Ele então acaba dizendo que ele sente muita falta dela. E ela nem poderia imaginar da falta que ele sentia dela. Ela então, muito tímida, fala que eles se viram durante o dia. E aquilo não fazia o menor sentido para ela. E ela começa a perguntar para ele se ele estava ficando carente ou algo do tipo. Ele então pensa que 3 dias depois, com certeza ele vai proteger todo mundo. Mudando de cena, ele fala que 48 horas depois, o Lorde Demônio descerá e aparecerá ali. E ele pensa que espera que ele retorne a esse momento sem perder muita força. Nessa hora então, um raio acaba caindo e acertando ele. De repente então ele acabou voltando para sua forma de idoso. E ele fala que aquilo era 1% do seu poder impecável sem nenhuma redução. Ele então acaba estalando seus dedos e o solo quebrado acaba se restaurando. Ele então fala que aquele demônio se chamava de Lorde Demônio. Só que dessa vez ele vai humilhar tanto ele, fazendo ele ficar de joelhos aos seus pés. A cena então muda para a escola do ensino médio na cidade número 13. Nessa hora então o Haoyan acaba se sentando do lado de um garoto. O garoto então acaba perguntando para ele por que ele não entrou na sala de aula com a Xiao Ying. E pergunta se ele tinha feito alguma merda pra ela ou chateado ela. O Haoyan então fala que não foi nada disso que aconteceu e as mulheres são sempre assim. Você nunca pode saber o que realmente elas estão pensando naquele momento. O garoto então começa a rir da cara dele falando que isso era uma filosofia muito profunda. E hoje ele estava parecendo até um adulto muito sério. O garoto então, na maior cara de pau do mundo, acaba perguntando se ele e a Xiao Ying tiveram um momento íntimo na noite passada. E ele fala que escutou da colega de quarto dela que ela saiu correndo no meio da noite e foi sair com ele. O garoto então começa a zoar muito a cara do Haoyan, falando que agora ele estava parecendo um velho só porque ele fez isso. E ele provavelmente apenas deu a mão pra ela ou algo do tipo, e era realmente muito vergonhoso. O Haoyan então pensa que ele ainda parece um adolescente muito jovem, e aquele estava começando a soar muito estranho pra ele e pras outras pessoas. Então ele precisava ficar um pouco mais animado. Ele então tenta falar bem animado, falando que tudo isso é sobre um passo a passo, e no final com certeza o plano dele vai dar certo. Ele então fica se perguntando se aquilo foi aceitável o suficiente. Porém um garoto acaba chegando perto dele falando que ele estava agindo um pouco estranho hoje, e também o rosto dele estava parecendo muito mais abatido do que o normal, e ele pede pra na verdade ele não dizer mais nada, e ele tem uns pensamentos muito diferentes na sua mente nesse exato momento. O Haoyan então fica pensando se o desempenho dele agora não foi muito de qualidade. Aquele garoto então abraça ele, falando que pra ser bem honesto com ele deve estar se sentindo desse jeito porque está muito esgotado de tudo, e ele fala que ele realmente é outra coisa. O Haoyan então acaba se lembrando das suas próprias palavras, falando que todo mundo era tão ingênuo quando era muito jovem, e esse era o sentimento da juventude. Ele então acaba falando para o garoto que não foi nada disso, ele só falou um pouco com ela. Fala que ele e a Ying
Ying compartilharam um relacionamento puramente platônico, e era pra ele parar de zoar com a cara dele por causa disso. E também aquela aula vai começar em breve, então era melhor ele calar a boca dele e começar a focar. Ele então pensa que no futuro, ao se apresentar com uma aparência muito jovem, você deve ter muito cuidado com comportamento e modos. O garoto então fala que depois de amanhã, a escola estará organizando uma viagem de primavera. Nessa viagem, eles vão passar a noite inteira fora. Ele então acaba perguntando pro Haoyan se ele entendia o que ele queria dizer com isso. Ele então fala que se o Haoyan perder por acaso aquela oportunidade, as probabilidades dele só ficarão menores. E possa ser que ele não consiga absolutamente mais nada com ninguém. O Haoyan então pensa que o passeio na primavera na última vida dele foi exatamente nessa viagem que o Hu Xin acabou encontrando seu fim, já que de repente apareceu uma criatura gigantesca que começou a matar todo mundo e até destruir um ônibus no meio. E nessa hora, aquele garoto estava pedindo ajuda para o Haoyan, porém bem nessa hora, aquela criatura gigantesca acabou perfurando seu peito e matando ele. A Ying Ying, desesperada, pediu para o Haoyan fugir o mais rápido possível, e ele acabou vendo aquela criatura gigantesca devorando seu amigo na sua frente. Ele então pensa que não pode dizer a ele o que acontecerá depois de amanhã, e eles provavelmente não irão acreditar nem um pouco nele, e se eles acreditarem, só entraria em pânico e só criaria mais problemas mais tarde, sem falar que todo mundo que estava ali poderia chamar ele de louco. Nessa hora então, o garoto acaba perguntando para ele se ele acabou de dizer que ele queria estudar, e ele provavelmente não tinha escutado aquelas palavras bem, já que isso era mais do que uma raridade. E o Haoyan fica se perguntando por que ele estava olhando com esse olhar de desdém para ele. Ele então fala para o Haoyan que o livro dele estava de cabeça para baixo, como que ele queria estudar. O Haoyan então, todo tímido, fala que ele realmente precisa concentrar nos estudos dele, e tem algo importante para acontecer depois de amanhã, e depois disso eles vão fazer planos para saírem juntos. Bem nessa hora então que eles estavam conversando, a Ying Ying acabou chegando na sala de aula. O garoto então fala que a Xiao Ying acabou passando ali e nem olhou pra cara dele. Ela então acaba olhando pra cara dele, chamando ele de pervertido e vai embora. Ele então acaba se lembrando do que aconteceu na noite passada, e ele pensa decepcionado, falando que ele ficou um pouco animado demais ontem à noite, e acabou fazendo merda depois que ele perdeu o controle por um momento. A Xiao Ying então fala que os pais dele ligaram pra ela e disseram que voltariam na terça-feira que vem, e eles estariam preocupados que ele esteja comendo macarrão instantâneo todos os dias, e assim pediu pra ela levar um pouco de comida pra ele por alguns dias. Ela então fala toda tímida que não era pra ele entender mal, e ela só não queria que o tio e a tia ficassem preocupados demais, e aquilo definitivamente não era nada sobre ele, e ela também não estava se preocupando com ele. E nessa hora então ela acaba entregando aquela comida pra ele, e ele fala que ele já entendeu muito bem aquilo. O amigo então do Haoyan fala pra Xiao Ying que se por acaso ela se casar com Yan no futuro, com toda certeza ela vai ser uma esposa muito virtuosa e uma mãe muito amorosa. Ela então fala que como que ela poderia se casar com ele, já que ele não passa de um idiota pervertido. Ela então fala que a aula vai começar muito em breve, então os dois deveriam se cuidar agora. O Huo Xin então fala que parece que ele realmente deixou ela muito chateada, e fala que isso era um caso de ódio pela sua casa. Então ele fala que vai cuidar da sua própria vida e parar de ficar olhando a marmita dos outros. E quando eles dois se casarem, provavelmente ele também vai ficar muito chato que nem ela. O Haoyan então fala que se ele está com ciúmes, era só ele dizer pra ele, e ele com certeza vai ajudar a encontrar uma garota adequada nessa vida pra ele. O Huo Xin então acaba agradecendo ele, falando que vai deixar passar essa proposta agora, já que uma das coisas que ele mais ama na sua vida é ser solteiro, livre de problemas e sobrecargas. Nessa hora então o sinal acaba tocando e o professor entra na sala falando que esse ponto de conhecimento não é testado há 3 anos, então com certeza vai ser no exame daquele ano. O Haoyan então pensa que tudo aquilo pra ele parecia muito surreal, e ele fica se perguntando se realmente passou 60 anos sozinho esse tempo inteiro. Nessa hora então, olhando pra janela, ele acabou vendo uma explosão em um dos prédios. Todos os alunos então ficaram muito assustados com aquela explosão. Uma garota então pergunta que som foi aquele e pergunta se todos eles escutaram. O outro então fala que provavelmente foi o som de uma explosão. Nessa hora então, todos os alunos ficaram se perguntando o que estava acontecendo ali. O Haoyan então fica se perguntando se poderia ser o que ele estava pensando, só que não fazia sentido nenhum, já que não era a hora ainda daquilo acontecer. Ele então fala que ele deve estar pensando demais e com certeza ele tem que conferir aquilo. Nessa hora então, a Ying Ying acabou vendo ele saindo correndo da sala de aula. Ele então acaba voltando para sua forma mais velha e vai em direção àquela explosão. E ele fala que dessa forma ninguém vai reconhecer ele quando ele sair de lá. Chegando em cima de um prédio perto daquela explosão, ele percebe que havia várias criaturas atacando a cidade. Porém, observando tudo isso, ele não estava conseguindo acreditar no que estava acontecendo, e também o porquê aquilo estava acontecendo mais cedo do que o normal. E depois de ele observar mais um pouco, vendo vários monstros gigantescos destruindo a cidade, ele fica se perguntando como diabos aquilo era possível. E só pelo pouco tempo que ele ficou observando tudo aquilo, ele viu muitas pessoas sendo devoradas e mortas por aqueles monstros. Ele então pensa que não esperava que aquelas criaturas chegassem tão antecipadamente assim. No entanto, ele não é mais aquele velho Jin Haoyan, que era uma pessoa muito indefesa de 60 anos atrás. Ele então fala que ele, na verdade, é um assassino, criado com o propósito de matar o Lorde Demônio. Nessa hora então, do portal acabou saindo uma criatura diferente, e era um demônio montado em uma criatura, e ele tinha uma aparência muito humanoide. Essa criatura então fala que nem conseguiu entender que alguém naquele mundo sabia o verdadeiro título
dele, e pergunta quem era ele. O Hao-Yan então pulando na direção dele fala que na verdade ele é o avô dele. Aquele monstro então fala que aquele velho era muito chato e acaba lançando um poder na direção do Hao-Yan. Porém aquele poder simplesmente não fez absolutamente nada no Hao-Yan, o que acabou deixando aquele monstro muito surpreso com isso. E aproveitando essa oportunidade, o Hao-Yan acaba acertando um soco muito forte nele, lançando ele pra muito longe. O Hao-Yan então fala que era pra aquela criatura voltar de onde ele veio. Aquele monstro então ficou se perguntando como isso era possível e por que a boca dele estava sangrando naquele momento. O Hao-Yan então conjurando duas mãos gigantescas fala que ele vai permanecer na escuridão pra sempre, e acaba lançando aquelas mãos douradas na direção daquele monstro. Ele então pensa que ele estava tentando fechar os portões com as mãos nuas, e ele fica se perguntando se aquilo era algum tipo de truque. O Hao-Yan então fala pra fechar aquele portão imediatamente, porém bem nessa hora quando o portal estava fechando, aquele monstro começou a sorrir. O Hao-Yan então acaba fechando aquelas duas mãos gigantescas e fica se perguntando se deu certo, porém ele acabou percebendo que as outras criaturas também estavam matando as pessoas. Ele então partiu para matar todas aquelas criaturas o mais rápido que ele estava conseguindo. Nessa hora alguém estava gravando ele e ele fala que finalmente tudo aquilo acabou. A cena então acaba mudando pro pai do Hao-Yan, e ele fala que a sua mãe e ele vai pra casa amanhã, e era para ele se certificar de ficar seguro, trancar as portas e também as janelas à noite. O Hao-Yan então responde seu pai falando que estava tudo bem, pode deixar com ele. Então é dito que embora a chegada do Lorde tenha acontecido antes do previsto, eles conseguiram lidar com isso sem nenhum perigo real. Seu pai, sua mãe, a Xiuying e todos seus outros amigos, e não só eles, mas todas as pessoas ao seu redor estavam seguros, e ele pode finalmente apreciar ter 15 anos novamente. E depois de tudo que aconteceu ontem, ele fala que a sua escola deu uma pausa de 3 dias, já que esse tempo era para o prefeito organizar seus pensamentos. Então é mostrado um cubo e aquele era o demônio do Rio Estrela. Ele fala que a pedra de reversão do tempo não apagou os poderes dele e nem tirou nada dele, mas parece que seus poderes vão desaparecer se ele voltar a um estado mais jovem. Depois que ele começou a pensar mais sobre isso, ele começou a ficar muito feliz, já que isso significava que ele era a única pessoa com habilidades extraordinárias naquele mundo. Ele então começa a pensar em várias garotas e pensa que ele poderia fazer coisas muito malignas agora. Ele fala que nunca esperou que a última masmorra de nível Deus renderia tantas recompensas boas desse jeito, mas agora aqueles itens são bem inúteis pra ele, e isso era uma pena já que ele tinha tantas moedas ali. Ele então fala que apesar de tudo aquilo ser inútil pra ele naquele momento, ele vai guardá-los como memória. Nessa hora então alguém acaba batendo na porta dele, e quando ele acaba abrindo a porta era seu amigo Huoxin, e ele desesperado pede para o Yan ligar o computador o mais rápido possível. O Yan fica se perguntando o que estava acontecendo naquele momento, e o Huoxin fala que tem um grande problema, e pergunta se ele não estava verificando o que estava acontecendo online. Ele então fala que naquele momento a internet estava explodindo, e ele fala que o que ele vai ver agora era uma coisa muito inacreditável. Ele então fala que aquele velho ali era incrivelmente legal, e era uma cena que parecia ter saído de um sonho ou até mesmo de um filme de ação, mas o que aconteceu naquele momento na verdade era realidade pura. O Yan então pergunta o que aquele garoto maluco tava falando. O garoto então acaba pesquisando um velho misterioso. De repente então apareceu o Hao-Yan idoso matando todos aqueles monstros. Nessa hora então o Yan não acreditava no que ele estava vendo, e ele pensa que o incidente todo foi capturado em um filme. O Huoxin então fala que os alienígenas invadiram a Terra e o velho sozinho expulsou eles de volta, e agora toda a internet está procurando por ele, e se ele não tivesse testemunhado tudo aquilo ele teria pensado que era apenas um filme. Ele então fala para o Hao-Yan que realmente existem superpotências naquele mundo. O Hao-Yan então fala que ele não viu absolutamente nenhum alienígena naquele dia, e ele fala que apenas achou que fosse uma explosão comum. O Huoxin então começa a sacudir ele perguntando o que aquilo significava, e ele fala que isso significava que deve haver outros indivíduos superpoderosos por aí, e fala que eles dois também poderiam ter superpoderes. E falando nisso, ele normalmente é tão apaixonado por superpoderes e fenômenos sobrenaturais, mas por que ele não estava tão empolgado com aquelas informações e também não estava nem um pouco feliz com aquele vídeo? O Hao-Yan fala que ele não estava desmotivado, na verdade ele apenas estava em choque, e ainda vai levar muito tempo para ele processar tudo aquilo que ele viu. O Huoxin então acaba sentando e ficando um pouco mais calmo, e ele acaba perguntando se ele tivesse superpoderes, que tipo de poder ele gostaria de ter. O Yan então fala que ele nunca tinha pensado em uma coisa daquelas, e essas coisas provavelmente não vão acontecer nunca na vida dele. O Huoxin então pergunta como que ele poderia falar uma atrocidade daquelas, já que ele viu com os próprios olhos dele, e aquele velho na verdade era o testamento vivo de que sim, tem superpoderes. E ele fala que com certeza todos aqueles alienígenas voltarão um dia. O Yan então fala que a expressão do Shin era muito deplorável, e ele pede pra ele limpar a sua baba, já que ele estava ficando com nojo de olhar pra cara dele. O Shin então, que também é muito pervertido, fala que ele queria ter o poder de parar o tempo. Bom, e você já imagina o porquê, né? Se o cara escolhe invisibilidade ou parar o tempo, meu amigo, pode ter certeza que o caráter dessa pessoa é duvidoso. O Hao-Yan então fala que ele já sabia que ele escolheria esse poder, e o Shin fala que se ele tivesse essa habilidade, ele com certeza ajudaria a realizar o sonho da Xiuying, e pelo seu irmão, ele arriscaria qualquer coisa e nunca desistiria disso. O Yan então fala que ele não precisa fazer absolutamente nada disso, e ele prefere fazer as coisas dele passo a passo com muita calma, e isso poderá acontecer naturalmente um dia. O Shin então pede pra ele assistir a
apresentação dele na saída da primavera na próxima sexta-feira. Nessa hora então o Ian acabou tendo um choque de realidade, já que ele se lembrou o que vai acontecer nesse passeio de primavera, já que em algum momento o Shin vai acabar sendo morto por um monstro gigantesco. Porém ele pensa que algo desse tipo nunca mais vai acontecer e já estava tudo acabado. O Ian então sorrindo fala que de jeito nenhum ele quer isso, e ele também não quer ser espancado até a morte pela Xiaoying. Mudando de cena, alguns alunos estavam descendo de um ônibus, e o Homem de Terno pede para todos fazerem check-in e se acomodarem, e o resto daquele dia seria um tempo livre para todos eles. E amanhã às 8h30 da manhã, era para se encontrarem no saguão para atividades em grupo, e pergunta para todos os alunos se ele foi claro sobre isso, e todos acabam respondendo que entenderam. Mudando para o Shin, ele fala que a Xiaoying ainda não está falando com ele hoje, e parece que ela realmente ficou muito chateada antes, e pergunta se ele não já teve sucesso com ela. Caso contrário, por que ela ficaria tão brava assim por tanto tempo com ele? O Ian então pede para ele não encher a cabeça dele com pensamentos sujos, e era para ele apenas deixar um espaço lá. O Shin então acaba deitando na cama falando que não tem mais espaço. O Shin então fala que ele sabe exatamente o que ele estava escondendo debaixo do colchão dele, e naquele quarto estavam eles dois, então ele não precisava ser tímido. O Shin então fala que o Ian era um garoto muito experiente, enquanto ele não passa de apenas um irmão mais novo em comparação a ele. O Ian então fica se perguntando o que exatamente estava escondido no colchão, já que ele não se lembrava disso. E quando ele percebe o que tinha lá, era várias revistas de várias garotas. E ele fala que ele realmente era uma pessoa inadequada quando ele era mais jovem. O Shin então fala que acha que ele deveria aproveitar mais a vida enquanto ele ainda é jovem, já que quando eles começarem a trabalhar, eles serão apenas drones corporativos. E até lá eles voltarão para suas casas exaustos todos os dias, cansados demais para se preocuparem com qualquer outra coisa. O Ian então acaba perguntando pro seu amigo por que ele estava se preocupando tanto com isso, e ele fala que simplesmente sobreviver até a idade adulta já era muita sorte. O Ian então começa a esquentar uma garrafa de água, e ele fala que a propósito eles vão convidar a Xiaoying para fazer uma caminhada com eles mais tarde. Porém nessa hora o Shin acaba falando pro Ian que ele precisava contar uma coisa importante pra ele, e ele fala que ultimamente o Ian estava parecendo muito com um velho, e a vibe dele estava igualzinha a daquele avô super poderoso que acabou viralizando online. E não é só como a maneira que ele estava falando ultimamente, mas também o comportamento dele, e algo deve ter acontecido entre ele e a Xiaoying naquela noite. Então ele acaba perguntando pro Ian se as coisas realmente foram muito bem, e ele fala que provavelmente já sabe o que foi que aconteceu naquela noite, e o amiguinho pequeno dele não conseguiu dar conta da tarefa, e isso explicaria por que ele parece tão derrotado ultimamente. O Ian então todo envergonhado fala que ele estava apenas praticando para ser um bom drone corporativo, e ele fala que tem se concentrado na sua saúde desde a sua infância, então ele está pronto para lidar com qualquer agenda muito difícil, seja 07 ou 996. Ele então fala que isso não tinha nada a ver com seu amigo pequeno, já que ele estava sempre em pé e orgulhoso. Nessa hora então o Shin começa a jogar várias coisas fora da mala, e ele fala que finalmente encontrou o que ele estava procurando, e ele fala que ele deve adicionar um pouco de ginseng na rotina dele, já que goji berries sozinhos não serão suficientes para ele. Nessa hora então alguém acaba batendo na porta perguntando se os dois já estavam prontos. O Shin então fala que parece que a própria Xiaoying estava indo até ele. Ela então acaba abrindo a porta falando para eles dois irem caminhar com ela, e para eles pararem de se esconderem nos seus quartos como ratos. O Shin então fala que eles dois realmente pensavam da mesma forma, como um velho casal. Nessa hora então a Ying acabou ficando com muita raiva, perguntando se ele estava pedindo para ser morto naquela hora. Porém o Shin fala que aquilo era apenas questão de tempo, e ela pede para ele calar a boca dele. O Ian então fala que ele já estava pronto para sair quando eles quiserem. Ela então acaba perguntando pro Ian o que tem com ele, e ele pergunta o que ela queria dizer com isso, já que ele não entendeu. Ele então pergunta por que ele estava olhando daquele jeito para ela, e o que eram aqueles olhos. Nessa hora então ele acaba se abaixando falando que ele precisa confirmar algo. Ele então fala que algo realmente estava muito errado para ele, e as garotas de hoje em dia realmente não se comparam com as da época dele. E o Shin estava todo orgulhoso do seu amigo, falando que é bem assim que se faz. A Ying então pergunta o que diabos ele estava fazendo naquele momento, e acaba dando um tapa muito forte na cara dele, mandando ele pro inferno. Ele então fala que sem querer ele acabou olhando instintivamente para aquilo. A Ying então acaba saindo andando com muita raiva dele. O Shin então fala que se ele continuasse fazendo de inocente, isso não vai levar ele a lugar nenhum. Ele simplesmente tem que abraçar a vida e viver livremente, assim como seus irmãos. O Ian então pensa que ele antigamente realmente era um idiota pervertido. Mudando de cena, eles estavam caminhando em uma ponte. O Ian então pergunta se as meninas realmente ficavam bravas por tanto tempo nessa idade. O Shin então fala que provavelmente era exatamente isso, e pergunta se elas não eram assim desde sempre. O Ian então pensa que ele estava ficando muito velho, e ele não consegue mais entender o que os jovens estavam pensando, e ele pensa que tudo aquilo era muito modesto pra ele, e de certa forma até conservador. Ele então começa a se lembrar das mulheres que lutavam ao lado dele antigamente, e ele fala que elas não tinham nem comparação. O Shin então pergunta o que ele estava sonhando acordado ali, e era melhor ele descobrir uma maneira de animar a Ying, e a inspeção no ar estava tão espessa que ele estava começando a ficar com medo de falar alto perto dela. O Ian então pede pra Ying esperar ele um pouco, já que eles precisavam conversar sobre uma coisa. Porém ela sai correndo desesperada falando pra não seguir ela, e ele fala todo sem graça que
que ele poderia explicar o que aconteceu. Porém, ela fala que não estava escutando ele. Porém, de repente, ela acaba tropeçando em uma pedra e ali ia bater a cara com tudo no chão. Porém, em uma velocidade absurda, o Ian acabou chegando perto dela e salvando ela de bater a cara no chão. E assim acabou pegando ela no colo. Nessa hora, então, o Shin acabou ficando impressionado com os poderes dele, falando que ele com certeza era um super-homem. O Ian, então, todo sem graça, pergunta se estava tudo bem com ela. E ela pergunta se ele realmente conseguiu pular esse caminho inteiro até ali. E ele fala que aparentemente sim, mas ele não sabe como ele fez aquilo. Ele então acaba colocando ela no chão e ela acaba agradecendo ele por isso. O Shin então fala que se ele não participasse das Olimpíadas de salto à distância, com certeza ele deixaria o país dele na mão. O Shin então fala que aquilo que ele acabou de fazer era muito incrível. E pergunta como que ele conseguiu pular tão longe e alto desse jeito. O Ian então fala que ele não faz ideia de como ele fez aquilo. E deve ter sido uma explosão repentina de energia no corpo dele. E o potencial de um humano jovem não tem limites. De repente então a Aang acaba chamando a atenção deles e pede pra olhar pra lá. O Shin então acaba perguntando o que ela queria. A Aang então acaba apontando para um portal perguntando o que era aquela luz. Nessa hora então o Ian acabou ficando muito surpreso e muito preocupado com tudo aquilo. Ele então pensa que não podia acreditar que aquilo estava acontecendo com ele. E por que diabos tinha um portal de uma masmorra bem ali? E ele pensa que achou que tinha selado todos os demônios de volta ao mundo deles. E isso não fazia o menor sentido pra ele. Então é dito que a lenda diz que a pessoa misteriosa era jovem. E também o primeiro caçador da Terra. E depois que o Lorde Demônio foi derrotado e selado em outro reino, estranhos portais começaram a se abrir na Terra. E logo depois os humanos começaram a ganhar poderes extraordinários. O Ian então fica se perguntando se poderia ser ele essa figura lendária que ele escutou. E poderia ser exatamente por isso que ainda não acabou aquela luta. Ele então pensa que aquilo não poderia ser verdade e a lenda diz que era um jovem que fez tudo aquilo. A Aang então pergunta para o Ian o que há de errado com ele. Ele então pensa que o portal da masmorra estava bem na frente deles. O que significa que a história está se repetindo novamente. E mesmo que ele não diga nada, a estrutura da sociedade logo vai mudar. Porém ele pensa que ele não poderia revelar quem ele é de verdade naquele momento. O Shin então fica se perguntando se aquilo era algum tipo de entrada alienígena para outro mundo. O Ian então pede para eles procurarem rapidamente o professor, que ele vai ficar ali para assistir o que pode acontecer ali. A Aang então pergunta se ele iria ficar ali sozinho. E ele fala que vai ficar tudo bem com ele, então ela não precisava se preocupar com isso. E se algo de errado acontecer, ele corre mais rápido do que qualquer um. Ele então pede para os dois correrem dali o mais rápido possível, já que como eles eram apenas jovens, isso estava além dos conhecimentos dele. O Shin então acaba chamando a Aang para irem logo. E quanto mais cedo eles forem, mais cedo eles vão voltar. E fala que o Ian provavelmente vai ficar bem sozinho. Ele então pede para o Ian tomar muito cuidado e ficar de olho. E ele fala para ela não se preocupar com isso, já que provavelmente nada vai acontecer ali e talvez eles até fiquem ricos com isso. Nessa hora então os dois garotos acabaram indo embora. Nessa hora então o Ian, que estava de frente para o portal, acabou se transformando novamente em velho. Não, e um detalhe aqui é que o velho sempre vem transformado já com um cigarrinho na boca, tá ligado? Faz parte do corpo dele. Porém, sem pensar duas vezes, ele acabou entrando naquele portal. Então é dito que 5 anos depois, portais de masmorras começaram a aparecer ao redor de todo o mundo. E essas masmorras eram reiniciadas e atualizadas em intervalos fixos. A energia colhida dessas masmorras substituiu gradualmente as fontes de energia tradicionais. E isso levou grandes mudanças na estrutura societal. A cena então acabou mudando para o evento de inscrição para o exame de ingressão. E o Ian estava dando uma palestra para várias pessoas. A Aang então fala que ela tem que entrar na academia. Então ela poderá conhecer o Lorde na cerimônia de abertura. E ela pergunta o que ela poderia fazer, já que ela sente que está tão perto do herói que salvou o mundo naquela época. E bom, literalmente, já que ele estava bem do lado dela, porém ao mesmo tempo estava muito longe. Então é dito que ele fundou a primeira escola na guilda para habilidades sobrenaturais, cuidando assim de inúmeros despertos e caçadores. A Aang então pergunta se ela deve repetir a história do Sr. S novamente. O Ian então pensa que aquela garota estava ficando cada vez mais obsessiva, e mal sabia ela que na verdade ela estava falando já com o Sr. S. E ele fala que ela não precisava falar novamente sobre isso, já que os ouvidos dele já estavam começando a ficar com calos de tanto escutar aquilo. Então é dito que nos primeiros dias, para impulsionar rapidamente a criação da escola e da guilda, ele não tinha escolha a não ser lidar com a mídia. E essa ação dele tinha prós e contras. E a maior desvantagem de todas para ele era se tornar um ídolo. A Aang então fala que se ele tivesse pelo menos 1% da habilidade do Sr. S, ela jamais ficaria preocupada com ele. E ultimamente o Lord S não tem aparecido muito em público. Então provavelmente ele estava muito ocupado naqueles dias. O Ian então fala que ele realmente não quer se candidatar na academia. E ele na verdade só queria ir para uma universidade regular. E a habilidade dele também desperta nem estava registrada. Então ele tem 100% de certeza que ele vai reprovar no exame de entrada. Então por que ele iria perder seu tempo tentando entrar naquela academia? Ele então fala que porque a habilidade dele era muito única. E acha que se ele explicar bem aos examinadores, com certeza eles irão valorizar ele. O Ian então fala que ele tem ansiedade social, por isso que ele não queria ir. A Aang então acaba pegando ele pela roupa e fala que vai explicar uma coisa pra ele. E eles definitivamente vão entrar na academia. E também os pais deles estavam contando que ele entre naquela academia. E aquela
dela era uma oportunidade única na vida, e ele definitivamente não pode deixar passar pelas mãos dele. O Ian então todo frustrado fala que ele nem conseguia se lembrar do nome do bisavô dele. Então o que ele poderia glorificar ali? Então vemos que o Ian no corpo jovem estava dormindo de tão cansado que ele estava, já que quando ele estava como Sr. S, ele tinha que fazer muitas coisas. Ele então fala que se continuar daquele jeito, provavelmente ele vai morrer de exaustão. Talvez ele deva simplesmente despertar de tudo isso. A Ying então fala para o Ian que se ele passar naquele exame, ela vai fazer uma coisa pra ele. Ele então acaba perguntando o que ela iria fazer por ele. Nessa hora então, toda tímida, ela acaba sussurrando pra ele o que ela poderia fazer. E essas falas acabou deixando o garoto tão envergonhado que estava saindo fumaça da cabeça dele. Ela então pergunta se ele iria fazer o exame agora. E o nosso protagonista, que não é bobo nem nada, falou que com certeza vai fazer aquele exame sem problemas. A cena então acaba mudando pra Ying tomando banho, e é dito que a Xian Ying tem 20 anos e a habilidade desperta dela era de caçadora. E é dito que o mais importante é que o mundo mudou drasticamente nesses 5 anos. E ela também passou por mudanças significativas. Ela então fala para o Ian que aquele lugar estava muito quente e pede para ele ligar o ar-condicionado. Então é dito que desde aquele dia que ela despertou seus poderes, algo mais dentro dela também foi despertado. O Ian então todo envergonhado fala que ele era um homem. E ela fala que já sabe muito bem que ele é homem. E pergunta se ele havia encontrado o controle remoto do ar-condicionado. Porém ela estava chegando cada vez mais perto do seu corpo. Nessa hora então o Ian acaba quebrando a quarta parede. E ele fala que todo mundo deveria estar se perguntando por que ele decidiu morar com ela. E assim ele acaba explicando o porquê. Então é mostrado em uma cena do pai dele falando que a mãe dele e ele vão fazer uma viagem mundial. E de agora em diante a Ying iria cuidar dele. E assim eles acabaram indo embora sem falar mais nada. Mudando de cena, a Ying fala que queria uma inscrição para 2 pessoas. E a mulher pede para digitar os dados na tela. Ela então fala que os dois já terminaram de colocarem os dados. A mulher então fala que o exame de entrada será em 2 meses. E após a inscrição ela receberá um e-mail. A Ying então acaba falando que ela entendeu. A mulher então fala que ali estavam alguns produtos exclusivos do Lord S para registro. E deseja boa sorte aos exames deles. O Ian então acaba pegando aquele bonequinho dele mesmo. E ele fica se perguntando de quem diabos foi a ideia de fazer aquilo. E era para reduzir o salário dele agora mesmo. Porém, diferente dele, a Ying estava beijando aquele boneco, falando que ele era o seu herói. E logo logo os dois iriam se encontrar. O Ian então pensa que mesmo que aquilo seja uma figura dele, porque ele estava se sentindo traído com aquela situação. A cena então muda pro edifício da Guilda Unido. E a cena mostra havia várias pessoas do lado de fora daquele edifício. Mudando de cena, uma mulher fala para o Lord S que essa era a avaliação da masmorra enviada pelas guildas europeias. E era para ele tratar ela dentro de 3 dias. E também o novo portal de masmorra de rank A foi aberto na área A. E nem o governo nem a guilda enviaram caçadores ainda, já que eles estão esperando a decisão dele. Ele então acaba falando para a mulher que ele estava começando a se sentir muito exausto. E essa mulher era a oficial administrativa da Funin Guild, a secretária do Lord S. E ela despertou a habilidade de cognição melhorada. Ele então pede para ele experimentar tônicos de ervas, que com certeza ele vai se sentir muito mais disposto. Porém, enquanto ela estava falando tudo aquilo, ele estava dormindo. E a mulher com muita raiva acabou pegando um chicote para acordar ele. Ele então fala que tudo aquilo já estava começando a ficar normal para ele, já que ele estava ficando velho. Ela então fala que se ele dobrar o salário dela por acaso, ela terá o maior prazer de cuidar daqueles documentos para ele. Ela então acaba perguntando o que ele diz sobre isso. Ele então acaba ficando surpreso com essas palavras. Ele então fala que pelo que ele se lembra corretamente, o salário dela atual era de 100.000 Moncoins por mês. E ela estava recebendo um aumento praticamente todo mês. E fica se perguntando se a capacidade dela era apenas estornar dinheiro para ele. Ela então pergunta para ele se vai ter um aumento ou não. Caso contrário, a estimativa dela é que ele levará 17 dias, 5 horas e 37 minutos para concluir aquela tarefa. O Ian então vê que ele não tinha para onde ir e ele fala que o aumento foi aprovado para ela. Nessa hora então ela acaba tirando seus óculos e ativando a sua habilidade. Nessa hora então todos os papéis começam a voar em volta do seu corpo. E ela fala que a melhoria cognitiva é certamente uma habilidade muito útil. E ela fala para ele não se esquecer de aumentar o salário dela, já que ela havia terminado todas aquelas tarefas. Ele então pede ajuda para ela para elaborar um relatório e também para levar em frente as tarefas pendentes. Ele então pensa que ele precisava de uma forma de copiar a habilidade dela. E aquela mulher, cada dia que passa, ela estava extorquindo mais ainda dinheiro dele. Ela então fala que era claro que ela iria fazer isso, já que era o dever dela. Porém ela fala que tinha outro assunto muito importante para tratar com ele. E no final do mês que vem, no dia 31, ele precisa comparecer ao evento de entrada na Academia Zero. Ela então fala que vai preparar o discurso dele 3 dias antecipadamente. E assim vai enviar para ele quando tudo estiver pronto. Porém ela acaba pedindo para ele não se atrasar novamente. E no ano passado ele se atrasou meia hora para o exame de entrada. E ela teve que ficar explicando para a mídia por muito tempo. E ela fala que quanto mais alto é o status dele, mais ele precisa tomar cuidado com as palavras e ações dele. Ele então fala que ele é o ídolo do novo mundo. Então era para manter a imagem que todos têm dele. Ele então fala que ele já entendeu tudo o que ela havia dito para ele. Ele então pede para ela parar de sobrecarregar ele, já que ela era muito jovem para fazer
fazer isso. Ele então fala que ele tem alguns assuntos pessoais para cuidar naquele momento, e ela fala que estava tudo bem, que ele poderia cuidar daquilo primeiro. Assim então ela acaba fechando a porta e indo embora, e com a sua pulseira ele acabou recebendo a ligação da Ying Ying. Ela então pergunta por que ele demorou tanto tempo assim para atender o telefone. Ele então pede para ela fazer silêncio, já que ele estava jogando um jogo de escape room imersível com os amigos dele, e eles não podem falar no telefone ali. Ela então fala que estava tudo bem, mas a propósito ela precisava falar de uma coisa. Ela fala que a roupa que ele está vestindo é grande demais para ele, e da próxima vez era para escolher algo que combine melhor com a personalidade dele, ou melhor ainda, apenas para trazer uma fechadura de 2 portas que ela pediu, e ela pede para ele voltar correndo quando ele terminar de fazer o que ele estava fazendo, já que ela fala que eles dois vão ter um hot pot hoje à noite, e ela já estava preparando todos aqueles ingredientes para isso. Ele então fala que estava tudo bem, porém agora ele teria que desligar, e na hora que ele desliga, ele pensa que ele ainda precisava encontrar um jeito de contar a verdade toda pra ela. Porém, a diferença de idade era muito grande, e ser mandado por uma garota assim não era muito bom para o orgulho dele. Porém, ele fala que pensando bem, aquilo não era tão ruim assim. Pelo menos a Ying Ying sobreviveu e cresceu com segurança, e aquilo realmente era muito exaustivo, mas não era tão ruim assim. A cena então muda para o dia do exame de administração, e a Academia Zero foi a primeira escola de despertar estabelecida após o início da nova era. A Ying Ying então fala que estava muito impressionada com tudo aquilo, já que o número de novos alunos desse ano era muito maior do que do ano passado. O Ian então fala que pensando bem, aquela academia já existia há 4 anos, então a reputação daquela academia continuava crescendo rapidamente. Ele então pede para ela tomar muito cuidado, já que ela estava correndo muito rápido, e também ela poderia escorregar e acabar batendo em alguém. Bom, foi exatamente isso que aconteceu, já que ela acabou esbarrando em um garoto. Ele então acaba se curvando pedindo desculpa, já que ela não notou que tinha alguém ao lado dela. O garoto então fala que estava tudo bem e ela não precisava se preocupar com isso. Porém, do nada aquele garoto que era muito estranho começou a correr dela. Ele então pergunta se o Ian havia visto aquilo, e isso era o que eles chamavam de ansiedade social. O Ian então fala que estava tudo bem e ele não tem ansiedade social. Na verdade, ele era muito mais social do que ele queria. Ele então pede para ela continuar correndo e pegar um lugar para ele lá dentro, já que ele precisa fazer uma pausa para ir no banheiro. Rapaziada, infelizmente esse vídeo ficou muito mais curto do que eu queria, e o motivo disso é porque eu narrei todos os capítulos já dessa obra, literalmente não tem mais nenhum. Mas se vocês gostarem muito dessa obra, deixem muito like aqui e muitos comentários que eu trago mais quando lançar mais capítulos. Também não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente. Mas é isso, muito obrigado por me assistir até aqui, até o próximo vídeo e valeu!